Helena acreditava que tinha construído a vida perfeita. Casada há 12 anos com Daniel, vivia uma rotina tranquila ao lado da filha pequena, em uma casa modesta, mas cheia de amor. Pelo menos, era o que ela achava. Mas às vezes, a vida esconde seus maiores choques atrás de um sorriso cotidiano. E quando a verdade aparece, ela destrói tudo que parecia seguro. Tudo começou com pequenos sinais. Silêncios. Olhares distantes. Um toque diferente. Mas Helena jamais imaginaria que por trás daqueles olhos, havia um segredo capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Ela não imaginava que o homem em quem mais confiava, estava envolvido com alguém que tinha laços com o seu próprio sangue. Alguém que ela nem sabia que existia. Essa é a história de uma traição, e de uma verdade enterrada por décadas. Durante anos, Helena viveu como se estivesse dentro de um sonho tranquilo. Ela e Daniel compartilhavam uma vida simples, sem luxos, mas cheia de momentos sinceros. O riso da filha ecoava pelos cômodos da casa, os domingos eram reservados para filmes no sofá e jantares em família eram sagrados. Daniel sempre fora um homem gentil, atencioso, prestativo, daqueles que sabiam exatamente quando ela precisava de um abraço, ou de silêncio. Eles não tinham muito, mas Helena acreditava que o amor entre eles bastava. Ela costumava pensar que a felicidade era aquilo mesmo, rotina, parceria, e a sensação de segurança ao lado de quem se ama. Mas é exatamente assim que os grandes enganos começam, silenciosos, disfarçados de normalidade. Porque, às vezes, o que parece paz, é só a calma antes da tempestade. Foi aos poucos que Helena começou a sentir que algo estava diferente. Daniel, que antes mal largava o celular, agora parecia escondê-lo. Trocava de assunto quando ela se aproximava, saía da sala para atender ligações curtas demais e cheias de silêncio. À noite, dormia virado para o outro lado. Dizia estar cansado, estressado. Mas o que mais doía em Helena não eram os gestos, era a ausência do olhar. Aquele olhar que, por tantos anos, a fez sentir que era amada, desejada, protegida. Agora, parecia vazio. Ela tentou ignorar. Tentou justificar cada comportamento com desculpas. Afinal, todos passam por fases difíceis, não é? Mas, no fundo, uma parte dela gritava. Intuição. Pressentimento. Ou talvez, o coração tentando avisar que estava prestes a ser partido. Naquela manhã, tudo parecia normal. Daniel saiu apressado, como sempre, dizendo que teria um dia cheio no trabalho. Mas, por acaso, ou talvez destino, ele esqueceu o celular em cima da mesa da cozinha. Helena encarou o aparelho como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Ela hesitou. Não queria ser invasiva. Mas algo dentro dela implorava por respostas. Com as mãos trêmulas, desbloqueou a tela. As notificações estavam ali, dezenas delas. E bastou abrir uma conversa para seu mundo ruir. Mensagens carinhosas. Conversas antigas. Fotos. E o mais doloroso, Daniel chamava aquela mulher de minha luz. O mesmo apelido que, anos atrás, ele usava para Helena, quando ainda dizia que ela era tudo para ele. Foi como levar um soco no peito. O chão desapareceu. Ela sentiu o coração despencar e, ao mesmo tempo, uma fúria silenciosa crescer dentro dela. A dúvida já não existia mais. Ela tinha sido traída. E o pior, aquela mulher não era qualquer uma. Era alguém familiar. Quando Daniel chegou em casa naquela noite, Helena não disse uma palavra. Apenas estendeu o celular na direção dele, com a conversa aberta. Ele congelou. O silêncio dele falava mais do que qualquer justificativa. Então é verdade, disse Helena, com a voz baixa, mas firme. Você está com outra mulher. Daniel suspirou, abaixou os olhos e murmurou algo que ela jamais esperava ouvir. Você não entende, eu precisava saber. Helena se levantou, indignada. Precisava saber o quê, Daniel? Que tipo de resposta você buscava traindo a mulher com quem você divide uma vida, uma filha, uma história? Ele hesitou, e então, com a voz embargada, soltou a frase que tiraria completamente o chão de Helena. Por quê? Eu acho que essa mulher é sua irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Nem mesmo o som do relógio na parede parecia ter coragem de continuar. Helena não conseguia entender. Aquilo parecia um delírio, uma tentativa absurda de Daniel justificar o injustificável. Minha irmã? Que brincadeira cruel é essa? Eu não tenho irmã, Daniel. Mas ele insistiu. Contou que, meses atrás, uma mulher chamada Beatriz o procurou. Ela dizia ser filha da mesma mãe de Helena, e que tinha sido entregue para adoção ainda bebê. Beatriz não teve coragem de ir direto até Helena, então procurou Daniel. Eles começaram a conversar, e com o tempo, uma ligação emocional surgiu. Ele confessou que se envolveu, mas que tudo começou por curiosidade, por busca, por respostas. Tomada por um misto de raiva, dor e confusão, Helena fez algo que nunca pensou que faria: confrontou sua própria mãe. E foi ali que o silêncio de décadas foi quebrado. Com lágrimas nos olhos, a mãe confessou: aos 17 anos, havia engravidado de gêmeas. Mas a avó de Helena, temendo o escândalo e sem condições de criar 2 filhas, decidiu entregar uma das bebês para adoção. A escolha foi feita sem o consentimento da mãe, que nunca teve coragem de contar a verdade. Aquela revelação foi como reviver a traição, só que em um nível mais profundo. Helena sentiu-se traída por todos. Pelo marido, pela mãe, pela própria história. O casamento de Helena não resistiu. A dor da traição era profunda demais. Daniel tentou se explicar, pedir perdão, mas, para ela, confiança quebrada é como vidro estilhaçado, mesmo colado, jamais volta a ser o mesmo. Mas, em meio aos escombros da dor, havia algo que não podia ser ignorado: Beatriz. Aquela mulher, que até pouco tempo era uma estranha, agora carregava o mesmo sangue, a mesma origem, a metade de uma história que foi separada à força. Helena hesitou. Tinha medo, vergonha, raiva, mas também curiosidade. Então, depois de dias em silêncio, ela respondeu a uma mensagem de Beatriz. O encontro foi marcado num café simples, no centro da cidade. Quando seus olhos se encontraram pela primeira vez, nenhuma palavra foi necessária. Era como se as duas se reconhecessem, como se uma parte esquecida tivesse finalmente voltado para casa. Beatriz pediu desculpas. Disse que jamais quis destruir a vida de Helena, que só queria entender de onde vinha, quem era, e porque sempre sentiu que algo lhe faltava. Helena chorou. Beatriz chorou. E naquele momento, entre lágrimas e abraços apertados, nasceram irmãs. Não da infância, mas da verdade. Hoje, Helena segue a vida com novas cicatrizes, e também com novos laços. A dor da traição não foi apagada. Mas, no meio da escuridão, ela encontrou uma parte de si que nunca soube que existia. E descobriu que, às vezes, o fim de uma história é só o começo de outra muito maior. Helena decidiu se afastar de Daniel. Não foi uma decisão fácil. Afinal, 12 anos de vida juntos não se apagam da noite para o dia. Mas ela precisava de espaço. Precisava se reencontrar. Durante meses, eles quase não se falaram. A convivência passou a se limitar às necessidades da filha. Daniel respeitou o tempo dela. E, silenciosamente, tentou reconstruir o homem que havia se perdido. Enquanto isso, Helena se dedicava à filha e ao novo vínculo com Beatriz, sua irmã recém-descoberta. Era como se um pedaço faltando em sua alma começasse, pouco a pouco, a se encaixar. Mas o tempo tem seu próprio jeito de curar, e também de revelar o que é verdadeiro. Com o passar dos meses, Daniel continuou presente. Mudado, arrependido e diferente. Helena o viu acompanhar a filha com mais atenção. Viu suas atitudes, não suas palavras. E então, um dia, depois de muito silêncio, ela o chamou para conversar. Não foi um recomeço apaixonado. Não teve juras nem promessas. Foi algo mais maduro, mais consciente. Eles sabiam que não voltariam a ser os mesmos, mas talvez pudessem ser algo novo. Hoje, Helena e Daniel estão reconstruindo sua relação. Lentamente. Com feridas cicatrizadas e outras ainda sensíveis. Mas com mais verdade do que nunca. Porque às vezes, o amor não sobrevive ileso, mas pode renascer mais forte. Desde que exista arrependimento verdadeiro, espaço para perdão, e
e coragem para recomeçar. A relação entre Daniel e Beatriz nunca foi pública. Era algo escondido, confuso, nascido da curiosidade, da ausência de respostas e da carência que ambos carregavam. Quando a verdade veio à tona, Beatriz se afastou imediatamente. Ela não sabia, até aquele momento, que Helena era sua irmã biológica. Quando descobriu, sentiu nojo de si mesma, culpa, vergonha. Tentou se desculpar com Helena mais de uma vez, e nunca mais procurou Daniel. Já ele, ficou em silêncio por um bom tempo. Não tentou justificar o que fez. Sabia que havia ultrapassado todos os limites. Em uma última conversa, Beatriz disse a ele: "O que aconteceu entre nós nunca deveria ter existido. Você era o marido da minha irmã. E eu, era só uma estranha tentando entender quem era. Nós dois estávamos perdidos." Depois disso, nunca mais se falaram. Beatriz seguiu sua vida. E Daniel, por mais que quisesse apagar aquele erro, precisou conviver com ele. A ligação entre eles foi rompida. E, com o tempo, ambos entenderam que aquilo que viveram não foi amor. Foi carência. Ilusão. Um erro que custou caro, mas que serviu como um espelho para os dois.